Fala, concurseiro, vamos resolver aqui uma questão de direito penal, tá? A respeito do assunto princípios. Essa questão aqui, ela foge um pouco à regra, tá, concurseiro? Dá uma pausa aí, tenta resolver ela. O que é que eu quero dizer com foge à regra? Geralmente no concurso a gente pega palavras-chave, né? Então, decoreba, mas realmente nessa questão exige um pouco de interpretação aí do concurseiro, tá? Então, você dá uma pausa, tenta resolver. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre um assunto que puxa um pouquinho essa questão aqui, mas não necessariamente especificamente ela, tá? Vamos lá dar uma olhadinha aqui, ó. Na bagatela, você tem que lembrar da bagatela que existe dois, né? Bagatela também chamada de significância, né? É a bagatela própria e a imprópria, né? O que é a própria, né? É aquela que exclui a tipicidade, né? Que ofendeu ali ó, de forma formal, né? Ofendeu a lei, mas de forma material não, né? O roubo de uma galinha, né? A galinha tem um valor meio insignificante, então bagatela própria ali, né? Não teve uma tipicidade material, né? Formal teve, né? Mas material não. E a bagatela imprópria. Não vai pensando logo assim, ah, se a bagatela própria não tem a tipicidade material, na imprópria ela não vai ter a formal, ou então, né? Não, negativo, ela vai ter as duas, tá? Na imprópria vai ter as duas, mas vai ter as duas e mesmo assim vai ser uma bagatela, uma insignificância. Pois é, esse é o X da questão, né? Apesar de ter tipicidade formal e material, às vezes não vale a pena você punir a pessoa, entendeu? Não vale a pena. Então é essa mentalidade que você tem que ter. Na própria não tem a questão da material e na imprópria tem as duas, a formal e a material, mas não vale a pena punir. Então vamos dar uma lida aqui no assunto. Fatores outros ocorridos após a prática do delito levam à conclusão de que a pena é desnecessária. No caso concreto, não tem necessidade da pena. Causa supralegal de extinção da punibilidade, ou seja, a bagatela imprópria não está relacionada à tipicidade material da conduta, à insignificância da ofensa ao bem jurídico, mas à desnecessidade de imposição de pena criminal no caso concreto. Aqui tem um exemplo, né? Peculato culposo, reparação do dano antes da sentença extingue a punibilidade se depois diminuir a metade, né? Quando o cara ele ele praticou um peculato, mas com culpa, não foi com dolo, né? Ele permitiu ali, né, que alguém se beneficiasse por descuido, enfim, não vale a pena punir um servidor desse, né? É um caso que pode se agregar aí a bagatela imprópria, né? Tem que analisar caso a caso, né? Então é um exemplo de bagatela imprópria. Então é interessante saber distinguir essa diferença aí, tá? E vamos aqui para a questão, né? O que nos parece é que as duas dimensões do bem jurídico penal, quais são as duas dimensões, né? Valorativa é o valor, né, do crime ali, né? Como eu disse ali, podemos atribuir à galinha, né? Teve um valor ínfimo, né? E a pragmativa vamos dizer que é formal, né? Feriu a lei, né? Então, o valor valorativo, a pragmativa é formal, a lei. Apresentam áreas intensa interpenetração, o que origina tendencial convergência entre elevada dignidade penal, né? Se foi ali um crime materialmente, realmente que ofendeu ali, né? E necessidade da tutela. Então, se for elevada dignidade, vai ter a necessidade da tutela, né? De punir ali. É assim que eu estou interpretando essa questão, tá, concurseiro? Então, vai esmiuçando aí. Assim como inversamente entre reduzida dignidade, né? O roubo de uma galinha penal e desnecessidade de tutela penal, né? Tem uma desnecessidade da tutela, uma desnecessidade de penalizar aí, né? Então, o que é isso, né, concurseiro? Você vai analisar o caso a caso, você vai fazer o balanço, né? E qual é esse princípio que faz o balanço, né? Que verifica caso a caso, né? O cara vai fez vandalismo, né? Aí o cara vai ser preso por tantos anos, 15 anos, 10, não, tem que ser proporcional, né? Tem que ser uma coisa proporcional. O cara foi preso, o Estado vai indenizar ele quanto, né? Tem que ser proporcional, né? Tem que ser algo elevado, um valor elevado, né? O cara foi preso injustamente, enfim, tem que analisar caso a caso. E o que é isso? Proporcionalidade, princípio da proporcionalidade. Nesse tópico, o tema central do raciocínio da jurista portuguesa radica, né, primacialmente no campo da ideia constitucional de proporcionalidade. Individualização não, né? É interessante também a individualização, tem a, tem a individualização da pena, né, que tem que analisar caso a caso e julgar cada pessoa individualmente, né? E tem a pessoalidade da pena, né? Quer dizer que a pena não passa da pessoa, né? Da pessoa do condenado, não transfere para os herdeiros, né? Somente a questão dos bens, né, que deixaram de herança
Então a questão também pode trazer outra, que não tem nada a ver com essa questão aqui, mas eu estou trazendo a individualização, né, da pena, né? E também tem a pessoalidade da pena. Então não confundir a individualização com a pessoalidade. Quem sabe em outra questão já trago essa diferença, tá? A dignidade humana, não, né? Em retroatividade, não, tem a ver com lei no tempo, né? Proporcionalidade sim, publicidade nada a ver, né? Então, letra D, tá, concurseiro? Vamos que vamos.